um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. O inferno está vazio. Todos os demônios estão aqui. Boa noite, estranhos. Sejam bem-vindos ao 5º episódio da semana especial de Halloween do podcast Pesadelos Reais. Eu sou Noroko, e no episódio de hoje conheceremos o sinistro caso de uma possessão demoníaca real ocorrida com 2 meninos. Os fatos dos eventos a seguir ocorreram na aldeia de Ulfurt, na região da Alsácia, no nordeste da França, entre 1864 e 1869. Na época, Ulfurt era um grande vilarejo com cerca de 1.200 habitantes. Tudo começou perto do final de 1864. Thibaut Borner, de 9 anos, e seu irmão Joseph, de 7, eram filhos de um fazendeiro local. E sem motivo aparente, um dia começaram a exibir sintomas muito estranhos, que confundiram os médicos. Em setembro de 1865, as coisas pioraram muito. E foi então que começou a se espalhar a notícia sobre a condição incomum dos meninos. Os fenômenos haviam começado a aumentar de forma normal, para o horror dos pais, que não entendiam exatamente o que estava ocorrendo com eles. Frequentemente, os garotos eram invadidos por uma fome insaciável, e seus estômagos inchavam de uma forma alarmante. Eles explicavam aos pais que sentiam como se tivessem uma bola em seus estômagos, e que um animal parecia correr para cima e para baixo dentro deles. À noite, se os meninos estivessem dormindo de costas, eles podiam se virar repetidamente com tanta velocidade e rigidez que parecia que alguma força desconhecida os girava na cama. Às vezes, quando algum deles estava sentado, sua cadeira era levantada e permanecia suspensa no ar, como se fosse mantida assim por uma mão invisível. Em algum momento, durante o que deveria ser uma provação de 5 anos, os meninos começaram a dormir com os braços e as pernas entrelaçados de tal forma que faziam parecer que seus membros eram feitos de borracha. Quando eles estavam assim, nenhuma força aplicada era forte o suficiente para separá-los. Dizia-se também que eles eram capazes de subir em árvores com a mesma facilidade que os esquilos, e subir em galhos que não deveriam ser capazes de suportar seu peso. Além disso, testemunhas afirmavam que os meninos podiam se curvar para trás, ficando praticamente dobrados ao meio. Os fenômenos eram tão incomuns que logo várias testemunhas de Ulfurt foram à casa da família para presenciar o estranho comportamento dos meninos. Muitas dessas pessoas eram equilibradas e instruídas a ponto de não se arriscarem a dar crédito aos extraordinários eventos sem provas suficientes. Logo, o caso dos meninos passou a ser o principal tópico de discussão em toda a vizinhança. Algo que surpreendia a todos era a capacidade dos meninos de responder a perguntas que lhes eram feitas em francês, alemão, latim, inglês e, segundo algumas fontes, em espanhol. Embora francês e alemão fossem línguas comumente faladas na região. A principal evidência que poderia testar uma possível possessão demoníaca era o fato dos meninos levitarem com frequência, e supostamente o faziam na frente de várias testemunhas. Houve também atividades do tipo poltergeist, com móveis se movendo, objetos voando pela sala e janelas abrindo sozinhas. Dizia-se também que os meninos eram capazes de contar aos presentes sobre acontecimentos dos quais eles não tinham como saber. A mais impressionante delas foram as 2 vezes em que Thibaut informou às testemunhas que alguém da aldeia acabara de morrer.
Uma era uma mulher idosa e a outra era um trabalhador da construção civil, que caiu de um prédio onde trabalhava. Em ambos os casos, ele zombou da morte deles, caindo de joelhos e fingindo tocar o sino de luto para marcar sua morte. Os meninos, inclusive, eram capazes de saber quando a água benta havia sido borrifada em sua comida e se recusavam a comê-la. Eles também reagiram com hostilidade em relação aos símbolos religiosos e aos membros do clero, o que alguns também tomaram como prova de sua possessão. Os meninos demonstravam um conhecimento que não condizia com sua idade ou educação, pois sempre conseguiam responder a qualquer pergunta que lhes fosse feita, mesmo sobre assuntos difíceis ou embaraçosos. Mas mesmo com todas as provas, e com o pároco local convencido de que os garotos estavam sob o controle de forças demoníacas, foram necessários 5 anos para que o bispo da diocese aprovasse os exorcismos. As indicações de possessão exigidas pelo ritual romano foram cumpridas nesse caso. A Igreja Católica considera que os sinais clássicos de possessão demoníaca são o conhecimento paranormal, a fluência em línguas desconhecidas e uma reação violenta ao ver qualquer objeto sagrado. Os fatos do caso logo se tornaram conhecidos em toda a Alsácia, e a história se espalhou até Paris. O bispo de Estrasburgo, como era seu dever, ordenou um inquérito. Da mesma forma, o subprefeito de Mulhouse, a pedido da prefeitura de Haldrin, ordenou que Werner, o chefe da germandaria local, apresentasse um relatório sobre o caso. Werner, então, visitou Wilford. Ele dizia não acreditar na possibilidade desse tipo de fenômenos, e estava convencido de que acreditar em possessões demoníacas em meados do século XIX era imperdoavelmente infantil. Mas ele logo comprovou o contrário, pois ficou claro que algo além da sua compreensão estava acontecendo em Ilford. As autoridades eclesiásticas, por outro lado, há muito haviam chegado à conclusão inevitável de que o exorcismo deveria ser usado. Era 1869 e os meninos tinham 14 e 12 anos. Aquele terrível pesadelo havia durado 5 anos. Quando os pais e o padre Bray decidiram que a única forma de ajudar os meninos seria através de um exorcismo, Thibaut foi enviado para o orfanato de São Carlos, em Schiltigheim, perto de Estrasburgo. O orfanato era administrado por freiras, e seu superior era o padre Stuff. Durante os primeiros 3 dias após sua chegada, o menino permaneceu em silêncio. Mas no 4º dia, ele anunciou: "Eu vim e estou furioso." Quando questionado por uma freira sobre quem ele era, uma voz não humana respondeu: "Eu sou o Senhor das Trevas." Mais tarde, Joseph também foi enviado para o orfanato. A libertação deles deveria ser feita em 2 etapas, um irmão após o outro. Somente em outubro de 1869 foi realizado o primeiro dos 2 rituais separados, e Thibaut foi o primeiro. Quando o demônio estava presente, a criança caía em uma espécie de transe, ficando prostrada como um cadáver. Embora normalmente fosse um menino de boa aparência, um tanto pálido e melancólico, nessas ocasiões ele parecia uma criança abandonada. Quando foi levado para o orfanato, ele parecia calmo e não fazia nada além de brincar ou andar pelo pátio. Apesar de nunca ter falado francês, ele o falava perfeitamente em respostas e perguntas, respondendo até mesmo em latim se fosse questionado em latim, embora nunca tomasse iniciativa de usar esse idioma que nunca havia aprendido. Ele se movia livremente, exceto para a capela. Assim que se aproximava desse local consagrado, mesmo que estivesse com os olhos vendados para não saber para onde estava indo,
ele se enrijecia, gritava como um animal ferido e se recusava a se mover. Se fosse borrifado com água benta, ele se contorcia terrivelmente, e só se acalmava se o deixassem ir embora. O dia 3 de outubro de 1869 foi o dia escolhido para a realização do exorcismo. O menino estava tão alterado que teve que ser carregado para a capela por 3 homens. Eles o amarraram em uma cadeira que foi colocada em um tapete em frente à mesa de comunhão. Sua cadeira foi firmemente mantida no lugar pelos 3 homens. O rosto do menino estava virado para o tabernáculo. Suas bochechas estavam vermelhas e a espuma dos seus lábios escorria para o chão. Ele se virava e girava em todas as direções, como se estivesse procurando a porta. O exorcista era o padre Suket, delegado para essa tarefa por Dom Res, bispo de Estrasburgo. Por um momento, ele ficou atônito quando dos lábios dessa criança que ele mal conhecia, ele ouviu uma voz dura e violenta que anunciava: Saia daqui, seu desgraçado! Apenas temporariamente perdido, o exorcista, cercado por muitos dignatários da igreja, se recompôs e começou a rezar a ladainha dos santos. Ao ouvir as palavras "Santa Maria, rogai por nós", o demônio soltou um grito terrível. Saia, seu porco! Eu não quero isso! A cada invocação, ele repetia as mesmas palavras e gritava cada vez mais alto. Um pouco mais tarde, quando o exorcista pronunciou as palavras "Livrai-nos, Senhor, das ciladas do demônio", o menino estremeceu e todo o seu corpo começou a tremer. Ele começou a uivar selvagemmente e suas lutas se tornaram tão violentas que os 3 homens tiveram dificuldades em segurá-lo. Depois das litanias, o padre foi até a frente do menino e continuou as orações do ritual. O menino ainda gritava para que o padre se afastasse, proferindo insultos. Mas quando o exorcista chegou às palavras em latim, Gloria Patri et Filio, o demônio, pela boca do menino que não sabia latim, protestou: Eu não quero! Antes de ler o Evangelho segundo São João sobre o menino, conforme estabelecido no ritual, o padre fez o sinal da cruz sobre ele, sobre sua testa, sua boca e seu coração, o que provocou mais gritos. O menino possuído até tentou morder sua mão. Então começou um diálogo em alemão entre o padre Suket e o demônio. Espírito das trevas, serpente vencida, eu, sacerdote de Deus, ordeno-lhe em seu nome que me diga quem você é. O demônio que falava através do menino se negava a responder e continuou a proferir insultos e dizer que ainda não era sua hora de partir. O exorcismo durou 3 horas. O padre estava exausto e suando muito, e foi necessário suspender a cerimônia. Assim que o garoto foi levado para fora da capela, ele se acalmou. Entretanto, o menino continuou a demonstrar que tinha conhecimento sobre acontecimentos que eram impossíveis dele saber. Esses pequenos detalhes apenas confirmavam a crença do padre Suket de que Thibaut estava realmente possuído. Portanto, ele se preparou para uma segunda sessão. No dia seguinte, segunda-feira, 4 de outubro de 1869, às 2 da tarde, na presença de muitas testemunhas, o exorcismo começou novamente. O menino foi colocado em uma camisa de força e foi amarrado firmemente em uma poltrona vermelha. Embora aos olhos de todos, aquilo não foi suficiente para deter a manifestação demoníaca. De repente, a poltrona foi vista se erguendo no ar, apesar dos esforços de 3 homens fortes que estavam se agarrando a ela para mantê-la no chão. Eles foram jogados violentamente de um lado para o outro, enquanto o garoto possuído gritava horrivelmente, com jatos de espuma saindo de sua boca.
Quando a poltrona voltou a se apoiar no chão, o exorcismo começou. Depois de 2 horas, após recitar as ladainhas e fazer as orações preliminares do ritual, o padre se levantou e começou a interrogar o demônio novamente. Agora, espírito do mal, chegou sua hora. Em nome da Igreja Católica, em nome de Deus, em meu nome, como sacerdote de Deus, ordeno-lhe que me diga quem você é. Após mais protestos e insultos, finalmente os demônios revelaram seus nomes, como sendo Oripas e Ipes, mas continuavam a se mostrar resistentes a ir embora. Mais uma vez, o exorcista estava banhado em suor e tremendo. Os espectadores não estavam menos comovidos, e alguns estavam completamente aterrorizados. Então, o padre retomou a luta. Pegando um crucifixo, ele o segurou na frente do menino possuído e exclamou: Demônio miserável, você não ousa sequer olhar essa imagem de frente. Vira a cabeça para não vê-la e desafia o padre. Eu lhe ordeno que nos deixe e volte para o seu lugar no inferno. Eu não quero. Lá não é bom. Reclamou o demônio. Você deveria ter sido obediente a Deus, mas escolheu o caminho do infortúnio. Preferiu ser um espírito das trevas. Afaste-se da luz e volte para as sombras preparadas para você. Minha hora ainda não chegou. Eu não irei. Finalmente, o padre pegou uma pequena estátua da Virgem Maria. Você é surdo à voz do padre. Pois bem, Satanás, agora é a Mãe de Deus que ordena você. Ela ordena que você vá embora. Demônio imundo, fuja da visão da Imaculada Conceição. Ela ordena que você vá embora. Nesse momento, os espectadores começaram a entoar o memorário em latim. De repente, com uma voz profunda e poderosa, o demônio gritou: Pois bem, estou indo. Então, o pobre rapaz foi visto se contorcendo violentamente. E após isso, se ouviu um estrondo. O menino relaxou, inclinou-se para a frente e desmaiou. Um silêncio aterrorizante caiu sobre os espectadores. 1 minuto antes, eles haviam visto o rosto de Tybalt ameaçador e furioso. E agora, finalmente, seu pesadelo havia acabado. Ele dormiu por 1 hora após sua libertação. Quando lhe mostraram o crucifixo e o borrifaram com água benta, não houve reação. Ele se deixou levar em silêncio para seu quarto. Depois de algum tempo, ele acordou por vontade própria. Esfregou os olhos e pareceu surpreso ao se ver cercado por muitas pessoas que não conhecia. Sua mãe estava lá e não conseguia conter sua alegria. Seu filho, que havia sido afligido com surdez durante os últimos anos, agora tinha audição normal e estava livre. Mãe e filho voltaram para Ilford, esperando que o menino mais novo fosse libertado em breve. Curiosamente, quando Tybalt voltou para casa, não se lembrava de nada. Os 5 anos que ele passou em um estado de possessão foram apagados de sua memória. Na quarta-feira, 6 de outubro de 1869, o menino mais novo exclamou de repente: Meus 2 companheiros são fracos. Agora eu sou o mestre. Eu sou mais forte. Ficarei aqui por mais 6 anos. Não tenho medo de nenhum padre velho. Entendeu-se que ele se referia aos demônios expulsos de Tybalt. O padre Bray pediu imediatamente a permissão do bispo para realizar o exorcismo. Enquanto Tybalt tinha voltado ao comportamento normal dos anos anteriores, indo à igreja, à escola e se confessando, o estado de Joseph piorava cada vez mais. A autorização do bispo finalmente chegou, e o cura marcou a data do exorcismo para o dia 27 de outubro. Essa data foi mantida em segredo para evitar que multidões se reunissem.
Apenas algumas testemunhas foram convidadas, e a cerimônia foi realizada na capela do cemitério de Bunkert, a 1/4 de hora da vila. Às 6 da manhã, quando a missa começou, o menino possuído começou a chutar e a se contorcer em todas as direções. Seus braços e pernas tiveram de ser amarrados, mas antes que as orações ao pé do altar terminassem, o menino conseguiu se libertar e chutar o celebrante. Martineau então o pegou e o segurou no joelho. O menino começou a emitir gritos inarticulados, grunhindo como um leitão. Para a surpresa dos espectadores, no entanto, ele permaneceu calmo desde os santos até a conclusão da missa. Sem suas vestes litúrgicas, o cura vestiu-a sobre peliz e estola e começou o exorcismo. Quando chegou o diálogo ritual com o demônio, o padre Bray o convocou para declarar quantos demônios havia no menino. Não há necessidade de saber, foi a resposta brusca. Quando o padre voltou a insistir, o demônio finalmente lhe deu o nome Solaletiel. Em seguida, houve uma enxurrada de insultos. Isso continuou por 3 horas. Os espectadores começaram a se sentir cansados e desanimados. Mas o padre, apesar da exaustão, permaneceu firme. Descendo os degraus do altar, ele disse ao garoto: Eu lhe conjuro, em nome da Imaculada Virgem Maria, que deixe esta criança. O garoto se enfureceu e exclamou: Por que ele vem atrás de mim com sua grande senhora? Agora sou obrigado a ir embora. Diante dessas palavras, uma onda de emoção tomou conta dos espectadores. Todos entenderam que a libertação estava próxima. O padre repetiu sua convocação. Estou indo embora. Estou indo para uma manada de porcos, gritou o demônio. Para o inferno, ordenou o padre. Quero entrar em um bando de gansos, implorou o demônio. Para o inferno, repetiu o padre, acrescentando a cada vez a adjuração ritual. Não sei o caminho. Estou indo para um rebanho de ovelhas. Para o inferno, ordenou o padre. Agora sou obrigado a ir. Com essas palavras, o garoto se virou para a direita e para a esquerda, esticou-se, teve um último espasmo convulsivo e depois caiu para trás subitamente, inerte e silencioso. Quando ele foi libertado de suas amarras, seus braços caíram frouxamente ao lado do corpo e sua cabeça se inclinou para trás. Isso durou apenas alguns instantes. Depois, observou-se que ele se espreguiçou como quem acorda do sono. E abriu os olhos que havia mantido fechados durante todo o exorcismo. Ele pareceu surpreso por se encontrar na capela, com pessoas que não conhecia ao seu redor. Desde o início, o demônio havia anunciado: Se eu for obrigado a ir embora, marcarei minha partida quebrando alguma coisa. E de fato, o rosário e a pequena cruz que estavam pendurados no pescoço do menino estavam quebrados em pedaços. Como o menino estava com as mãos e os pés amarrados, ele não poderia tê-los quebrados sozinho. A cena abalou profundamente todos os espectadores. Eles continuaram a rezar por mais um tempo e o padre Bray quase foi dominado pela emoção. Aquele terror finalmente havia acabado. As fontes variam sobre o quanto Joseph foi capaz de lembrar. O que se sabe é que Tybalt morreu apenas 2 anos depois, em 3 de abril de 1871, aos 16 anos. Enquanto Joseph só melhorou um pouco e faleceu em 1882, aos 25 anos. Embora em muitas histórias de possessão demoníaca, seja o exorcista quem não vive muito depois. Em 1872, perto da praça do vilarejo de Ufurt, em um jardim no local da Casa dos Meninos, foi erguida uma estátua da Virgem Maria,
dedicada a estes acontecimentos. Ela foi encomendada pelo Padre Bray e existe até hoje. No pedestal há uma inscrição em latim que anuncia: em memória perpétua da libertação de 2 meninos possuídos por demônios, Tybalt e Joseph Burner, concedida pela intercessão da bem-aventurada Maria Imaculada, AD 1869. O caso dos meninos de Furt é um dos mais surpreendentes em sua natureza. Um caso tão complexo e detalhado que causou arrepios em sua produção. E provavelmente ficará entre os casos mais sinistros que este podcast já tratou. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de avaliar deixando 5 estrelas no Spotify e me siga no Instagram no @podcast Pesadelos Reais. Se quiser apoiar este projeto, considere fazer uma pequena doação ao Pix do programa. Qualquer contribuição será de grande ajuda. Verifique a descrição para mais informações. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.